Olá, tudo bem? Eu me chamo Bira Maciel, sou diretor de inovação da Neurobots. Nós somos uma startup de neuroengenharia que tem como objetivo tornar a tecnologia acessível para as pessoas e nós temos como missão nos tornarmos uma referência global em neuroreabilitação. E um dos principais objetivos que nós decidimos trabalhar foi o da saúde mental de adolescentes. E alguns dados alarmantes são que de 11 a 13% dos jovens sofrem com algum tipo de disfunção mental, sejam elas ansiedade, depressão ou TDAH, que são as principais. E alguns dados ainda mais alarmantes são que de 31 a 34% aqui no Brasil dos adolescentes já tiveram algum tipo de ideação suicida. Então essa faixa etária ela é especialmente vulnerável a essas condições devido ao processo chamado de maturação do cérebro. Ele só acontece por volta dos 25 anos de forma completa, segundo alguns estudos. E qual é a área que demora mais para ser formada, né? Que está associada às principais disfunções mentais? É a chamada área do córtex pré-frontal, que fica nessa região aqui da testa da nossa cabeça. Ela é responsável pela tomada de decisão, regulação emocional, pelo controle da ansiedade, uma série de funções que são fundamentais para uma pessoa consiga viver bem em sociedade e se desenvolver de forma mais plena. E o problema é que alguns estudos mostraram que essa área, além dela já ser naturalmente, ela demorar mais para ser desenvolvida, é a área que mais consome energia do nosso cérebro. Então essa área ela é ainda mais afetada na depressão. Então os estudos mostraram que a depressão ela causa uma redução metabólica e até morfológica dessa região, o que torna isso mais crítico ainda para os adolescentes que estão com depressão ou sintomas depressivos. Isso faz com que as pessoas elas tenham uma redução no nível de energia, na capacidade de se concentrar estímulos, como na sala de aula, por exemplo, e de regular suas próprias emoções. Mas será que esse processo ele é irreversível? Será que existe alguma forma de estimular para que essa região ela se desenvolva através de algum tipo de treinamento ou de estimulação cerebral? Então foi para resolver problemas como esse que nós criamos a Neurobots. Nós somos uma startup que há 8 anos desenvolve soluções de neurotecnologia com o objetivo de tornar essas tecnologias mais acessíveis. O primeiro problema que nós atacamos foi do AVC, onde nós desenvolvemos um sistema de interface cérebro-máquina, né, que vem ajudando as pessoas na reabilitação motora através de sensores que captam os sinais cerebrais e que realizam a estimulação através de uma órtese robótica, por exemplo. E nesses últimos anos nós criamos uma série de outras tecnologias associadas que vão desde um sistema de reabilitação remota para estimular que a pessoa faça um treinamento em casa, até sensores musculares que captam sinais dos músculos e também sistemas de visão computacional utilizando inteligência artificial. Essas soluções elas foram premiadas em algumas premiações aqui no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa também. E no ano passado nós fomos reconhecidos como a melhor startup de Health Tech no evento que aconteceu do G20 na Indonésia. E dentro desse conjunto de soluções, a principal tecnologia que nós acreditamos que tem um potencial muito grande para melhorar a saúde mental das pessoas é chamada de neurofeedback. O neurofeedback ele é um treinamento que utiliza sensores para captar informações do cérebro em tempo real e fornecer feedbacks para essa pessoa também. E essa técnica nos ensina a otimizar os padrões da nossa própria mente. Imagina se tivesse uma tecnologia que pudesse ensinar a pessoa sobre como é que está seu estado mental no momento e no momento que você conseguir mudar o seu padrão, seja para aumentar ou reduzir a atividade de alguma área específica, esse sistema te alertar. Você conseguir ver isso na tela ou ouvir isso através de um som. Essa tecnologia é baseada em décadas de estudos científicos. Existe evidência dos seus efeitos para a melhora da ansiedade, depressão, aumento do desempenho cognitivo e da regulação da hiperatividade, por exemplo. Essas soluções elas costumam ser aplicadas em serviços de saúde de forma individual, um paciente para um profissional. E essa intervenção ela tem crescido bastante aqui no Brasil, principalmente no setor privado. Aqui no Brasil já tem centenas de clínicas ativas, né, que trabalham com essa tecnologia. Mais de 400 delas já utilizam algum tipo de tecnologia que nós criamos aqui na nossa empresa. O problema é que essa tecnologia ela precisa de um profissional altamente qualificado para operar. Eles costumam passar por alguns meses de treinamento, que são soluções mais complexas. Então essa característica de precisar de um profissional de saúde e de ser sessões individuais, um para um, isso torna muito difícil que essa técnica ela consiga ser aplicada de forma escalável no setor público, onde a demanda de pacientes é muito grande. Mas imagina, se essa técnica pudesse ser utilizada de uma forma tão simples, ao ponto de poder ser aplicada numa escola, por exemplo. Então, as escolas são o maior ponto de contato que os jovens têm com o setor público. Eles vão todos os dias úteis, basicamente. E é onde as principais manifestações da depressão elas se tornam visíveis e são percebidas pela primeira vez. O problema é que os profissionais de saúde eles não costumam ter acesso a técnicas, a recursos, para que possam ser aplicadas de forma precoce e agir nas pessoas bem no começo ou até mesmo de forma preventiva, nesses casos, de forma que elas pudessem evitar que as pessoas precisem ser encaminhadas para o setor de saúde. Muitas vezes as pessoas ficam na fila de espera e não conseguem realmente receber o atendimento. Então, se as escolas pudessem ter acesso ao neurofeedback de uma forma muito simples de ser aplicada e acessível financeiramente, nós conseguiríamos atender o máximo de pessoas sem precisar chegar ao ponto da doença, né? Do nível da doença ser aumentado. Então, foi para isso que nós desenvolvemos o NeuroDisplay, que é uma tecnologia portátil,
de baixo custo, ela foi 100% desenvolvida e fabricada aqui no Brasil pela nossa empresa, que permite que as sessões de neurofeedback sejam feitas com menos de 1 minuto de preparação. Então, do ponto de vista operacional, é muito simples, basta você posicionar o sensor nessa região da testa e você consegue realizar uma sessão de neurofeedback de uma forma muito intuitiva. Então, dessa forma, nós conseguimos oferecer para os educadores e pedagogos na própria escola uma ferramenta poderosa de estimulação cognitiva, que normalmente só seria acessível num setor de saúde com um custo de investimento bastante alto. Então, essa tecnologia ela é simples, de baixo custo. Nós conseguimos pela primeira vez ter a possibilidade de aplicar esse treinamento em escolas públicas em grande escala para que a gente consiga atender o máximo de pessoas e prevenir e agir também nos casos da depressão. Então, do ponto de vista prático, é bastante simples. O nosso sensor faz a medição da atividade do córtex pré-frontal através de um sensor portátil, que é vestível, aqui nessa região da testa. E nós fazemos isso através da captação chamada de FNIS, que é um sensor de LEDs de infravermelho, que são capazes de medir a oxigenação do nosso cérebro de forma não invasiva. E essa tecnologia, ela ajuda a fortalecer a vascularização, que o nosso cérebro ele consome mais de 20% da nossa energia. Então, é uma região de alto consumo energético, Então, o neurofeedback ensina a pessoa a direcionar essa energia para a região de interesse, no caso, o córtex cerebral. Então, ele ensina a pessoa a desligar as áreas relacionadas com a ruminação de pensamentos, comportamentos automáticos, por exemplo, favorecendo que a pessoa se mantenha no estado presente de atenção plena. Isso acontece pela otimização do nosso sistema cardiovascular. O nosso corpo ele cria novos vasos sanguíneos, novos caminhos para irrigar essa região, caso ela seja estimulada de forma correta. A irrigação cerebral ela é otimizada ou diminuída na medida que você utiliza mais ou menos essa região. Então, esses sinais que são captados no sensor, eles são transmitidos para o computador e a pessoa recebe feedbacks na tela. Então, imagina se você estivesse assistindo um curso online, um curso de Mindfulness, por exemplo, e sempre que você perdesse a atenção, a tela escurecesse, e no momento que você retornar a sua atenção e você se concentrar novamente, a tela clareia. Da mesma forma, você pode receber um feedback auditivo. No momento que você está praticando uma sessão de Mindfulness, você fecha os olhos. No momento que você conseguir ativar o som, ele baixa. E no momento que você perder o foco, você escuta uma música bem baixa, que seja suficiente para você perceber que você não está no estado de atenção plena e você retomar. Então, isso potencializa os efeitos da própria meditação. Nós também desenvolvemos um óculos de realidade aumentada, de baixíssimo custo, que ele também tem esse fenômeno de clarear e escurecer de acordo com sua atividade cerebral. Então, as sessões elas são realizadas simultaneamente ao curso de Mindfulness. Então, as pessoas estão assistindo o conteúdo, praticando as meditações, seja com olhos abertos, no momento mais teórico, seja com os olhos fechados, em momentos de meditação auditiva, e recebe feedbacks em tempo real. Então, a junção de duas técnicas como o Mindfulness e o Neurofeedback, que tem evidências científicas somadas, fazem com que a pessoa consiga acelerar bastante o processo de aprendizado da atividade pré-frontal. E essa junção é a forma mais efetiva de ativação dessa região que nós vimos nos últimos 10 anos que trabalhamos com essa tecnologia. E fora a parte de treinamento cerebral, essa tecnologia também permite a captação de dados. Então, nós conseguimos gerar relatórios objetivos para acompanhar realmente a evolução da pessoa segundo a segundo, e também nós geramos gráficos e pontuações que são fáceis de ser compreendidos pela pessoa que está treinando, para que nós possamos gamificar o processo e aumentar também o engajamento. Você vê os momentos onde você conseguiu realmente atingir a atenção plena ou não. Então isso ajuda bastante a pessoa a se engajar no processo e manter o foco até o final do programa de treinamento. E o nosso sistema ele também tem uma série de questionários e métricas e testes objetivos, como Go No Go, que mede a atenção sustentada, para que nós possamos, além de medir a atividade cerebral, também acompanhar a evolução dessas pessoas do ponto de vista mais comportamental. Nós enxergamos que essas tecnologias elas só vão chegar realmente na população se nós estivermos conectados a redes. Nós acreditamos bastante nesse poder de redes. Então, a nossa participação em programas como o CISM são fundamentais para que a gente consiga realmente nos conectarmos aos players importantes e conseguirmos validar essas soluções e levar isso para o máximo de pessoas possíveis. Algumas parcerias que nós formamos nos últimos anos foram com o Hospital Albert Einstein. Nós fomos investidos pelo Erettsville recentemente. Ano passado, participamos de um programa de aceleração na Coreia do Sul, onde passamos 6 meses sendo acelerados para entender o processo de internacionalização. Isso só é possível também através de um time extremamente diverso, engajado. Nós temos pessoas de diferentes áreas, como pesquisadores, doutores, engenheiros. Então, são pessoas de backgrounds diferentes que se juntaram com a mesma missão de tornar essa tecnologia mais acessível e mais viável para que seja aplicada realmente na vida real. E a nossa proposta aqui no CISM é de validar a aplicação da técnica de neurofeedback em escolas, através de um ensaio clínico randomizado. Então, dessa forma, nós poderemos avaliar não somente a evolução do ponto de vista da cognição e da performance escolar, mas também os custos e benefícios da aplicação dessa técnica para o setor público, com atuação precoce e preventiva nos casos de saúde mental. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Estarei aqui à disposição para dúvidas e gostaria de convidar vocês a se unirem também ao nosso projeto
para que a gente possa levar essa tecnologia de ponta, que é baseada em evidência científica e de baixo custo para a população brasileira. Muito obrigado, até a próxima.